como é que funciona esse isolamento pastoral. E aí você vai falar depois do começo da sua vida lá mais tarde, tá? Espera um pouquinho. Tá bom. Deixa o pessoal com curiosidade aí. Se você der 10 likes aqui, ó, nos 10 comentários, aí ele vai falar lá no final. Olha, como é que eu explico isso, né? Posso falar isso de um modo geral. O que eu vejo é que os pastores são extremamente solitários. E eu vejo, assim, muitos amigos, assim, os caras não têm com quem conversar. Tem com quem conversar. Por quê? Mas eu também vejo que uma boa parcela disso é a forma como eles mesmos se colocam e se posicionam. Que é muito dessa ideia de estar separado. De ser diferente, né? De ser diferente, de ser, sei lá, especial, ou de não estar em alguma coisa e tal. Aí o que acontece? Quando ele vive uma situação difícil, como ele, a vida inteira, se colocou como um Superman, entendeu? Se considerou, né? Aí agora, como que ele vai abrir um desafio? Como que ele vai repartir uma coisa que ele não está dando conta de lidar? Como que ele vai repartir um desafio de pecado? Ou como que ele vai repartir um desafio com um filho? Você falou de pecado, é interessante, né? Pastor peca? Não, claro que não. Os outros eu não sei, eu não. Interessante, né? Que às vezes as pessoas têm essa visão assim, não, pastor não peca, não. Ele é santo. E eu já vi assim, como é que é o termo que a pessoa usa? É o ungido do Senhor? É o ungido, não. É o anjo da igreja, não é o anjo da igreja. Alguns até falam anjo da igreja, não sei se eu estou cometendo alguma coisa, mas tipo assim, não, aquele lá é porque ele é separado. Tanto isso é verdade que a gente não vê problema sexual na vida dos pastores, porque ele é anjo. É anjo. Né? Por aí, vocês já ouviram falar alguma coisa de pastor que errou na área sexual? Entendeu? É porque é anjo, entendeu? Anjo não tem sexo, né? Exatamente. Então, o que a gente vê? É exatamente esse o problema. Quando a gente se coloca como Jesus nos ensinou, gente, quando Jesus foi... A última lição de Jesus para os apóstolos, lá na última ceia, perguntar, Senhor, como é que a gente vai ser o maior, né? Aí Jesus catou a toalhinha, colocou no ombro, catou uma bacia e foi agachar e lavar os pés dos apóstolos. E aí Jesus fala o quê? Quem quiser ser o maior, se humilhe e sirva. Então, sabe? Então, quando a gente se coloca nessa posição, a gente não vai ter dificuldade de ter gente para nos apoiar, com quem conversar. Porque você não é o cara de cima falando com a pessoa de baixo. É o contrário. É alguém de baixo falando com quem está em cima. Ou seja... São suporte, né? A base, exatamente. Né? Tanto é que dentro daquilo que nós cremos como igreja, nós não cremos que somos cobertura da igreja. Nós somos fundamento. E fundamento, ele recebe o maior peso, mas é o que menos aparece. Entendeu? Então a gente não precisa aparecer. Entendeu? A gente tem que ficar por baixo, porque a gente é que tem que ser sustentação. Então, quando eu sou sustentação e eu estou vivendo um desafio, como eu vivi, eu não tive dificuldade de ter rede de apoio, de gente me ligando o tempo inteiro para me ajudar. Porque todo mundo sabe que eu sou uma pessoa normal. Eu sou como qualquer outro. Vivo desafios, problemas. Entendeu? Tenho falta de dinheiro. Tenho falta de saúde. Certo? Tenho problemas relacionais com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa. Entendeu? Sabe? Com as pessoas, normal, né? Com o trabalho, uma pessoa normal. Eu já vi algumas igrejas, já fui de igreja em que o pastor se coloca nessa posição de não só a autoridade da igreja, porque de certa forma, sim, a autoridade da igreja, mas ele se coloca numa posição de que ele não pode errar. E aí eu acho que aí é onde mora o perigo, né? Porque, com certeza. Quando você cria uma imagem de impecável, vamos usar esse termo, acaba que você vai falhar. Porque não existe alguém que não seja pecador.
E o problema não é o pecado, né? O problema não é em si o pecado. O problema é você não entender e não se arrepender desse pecado, vou colocar assim. E no caso de alguns, principalmente, você buscar ajuda, como você falou, de uma rede de apoio. E aqui, aí a gente pode até falar, hoje você está numa igreja, que nós estamos também aqui, que é a Sal, né? Falar da Sal da Terra, e que tem um estilo de liderança em governo. De governo, conselho, né? De conselho, né? Que para algumas igrejas hoje seria como se você dissesse assim, se eu chegar, não, olha, eu acho que essa igreja deveria ter conselho. O pastor talvez ia dizer assim, isso é doido, é como se você jogasse uma bomba lá, né? Porque há toda uma estrutura, eu não queria usar o termo, mas há todo um esquema em algumas igrejas que aí denigre a vida ministerial de um pastor, porque por ele sempre querer parecer isso, na hora que ele cai, acaba com tudo. Acaba com o ministério, acaba com... A gente tem acompanhado muitos casos. Muitos casos. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.